Então dando sequência aos exercícios de banana, esse aqui é o último que eu vou fazer, né, que é uma topologia um pouco diferente, onde tem duas fontes, e diferente daqueles outros exercícios que a gente fez, tem duas fontes que injetam corrente nos demais elementos, tá? Então a forma de fazer vai mudar um pouquinho, tá? E é uma fonte de tensão, uma fonte de corrente. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o mesmo método de banana, ou seja, pego o circuito e redesenho ele sem as parcelas que eu não desejo equivalentar. Então vai ficar algo assim. Tá? Basicamente eu vou só sacar fora o resistor que está aqui. Já está marcado ali em amarelo, né? Então fica ponto A e B. Então a avaliação que eu vou fazer é a partir desse ponto A e B. A e B aqui, certo? Bom, o que eu faço para começar? Então é calcular, depois desenhar ele e calcular o R chamando, que é o quê? Que é a resistência vista do ponto AB, certo? Que é esse ponto AB aqui, né? Sem as fontes. O que eu faço com as fontes? Fonte de tensão vira circuito, curto-circuito, né? E fonte de corrente vira circuito aberto. Então o que eu vou fazer, na verdade, é calcular a resistência equivalente vista a partir daqui, certo? E a partir daqui que eu vou ter? Eu vou ter esse resistor em paralelo com esse, ou seja, que eu tinha lá em cima era um resistor de 4, vou botar outra cor, 4, em paralelo com 4. Ou seja, RTH vai ser RTH, ficou sujinho aqui, RTH, ele vai ser o 4 combinado com 4, que vai ser igual a 2 ohms, certo? Essa é a parte mais simples, tá? Que é calcular RTH, né? Possivelmente isso não vai ter erro, tá? O que muda, né? O que muda é, quando eu pegar esse circuito aqui, calcular ETH. Bom, basicamente, o que eu sei, tá? Sem calcular, né? Que ETH, ou seja, VAB, tensão entre ponto AB, que é igual a ETH, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à tensão que existe no resistor de 4 ohms, ou seja, em R2 aqui, vou chamar de R2, ou seja, a tensão nesse resistor aqui. Então, se eu souber a tensão naquele resistor, que eu estou chamando de R2, eu sei RTH. Aí o que muda de circuito em relação aos demais, tá? Que a tensão daqui, se eu me lembrar, o que é a tensão do resistor? É corrente vezes resistência, tá? Resistência eu conheço, é 4 ohms. Mas como é a corrente que passa aqui? Bom, a corrente que passa aqui vai depender do quê? Vai depender dessa fonte de corrente e dessa fonte de tensão. Então eu tenho duas fontes que são importantes na hora de calcular aquela corrente ali. O que eu vou ter que fazer? Bom, tem alguns métodos para resolver. Eu posso fazer uma análise de circuitos aqui por malhas, por ramos, mas na minha opinião o método mais fácil para determinar essa tensão, ou seja, determinar essa corrente, é o método da superposição, certo? Tem um exercício, tem uma explicação sobre a superposição, um exercício resolvido, bem explicado, que eu coloco o link depois, e a gente vai resolver aqui rapidamente esse exercício por superposição. Então vamos lá, então. O que a superposição me diz, tá? Que a corrente do elemento nada mais é do que a contribuição da corrente dos dois elementos, ou seja, eu vou calcular a corrente que depende de E, e vou determinar ela, eu vou chamar de I', né? E depois fazer a mesma coisa para a fonte de corrente. Então, como é que eu faço isso? Eu vou redesenhar o circuito, né? Esse circuito aqui, certo? Esse circuito, de análise, eliminando a fonte de corrente. Ou seja, fica assim. E aí, com base nesse circuito aqui, é que eu vou calcular a minha corrente que passa ali. Certo? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito em série, ok? E desse circuito em série, eu posso calcular a corrente que passa aqui. A corrente que passa aqui no resistor de 4 ohms é a mesma aqui, certo? Porque esses dois são em série. As conexões vazias aqui onde está a fonte de corrente não importa. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu vou ter um circuito assim, ou seja, I total é igual a 24 por R total, que é 4 mais 4. Ou seja, 24 por 8 vai dar 2 amperes. Se total é isso, I 2 linha, porque a poeira parcial vale 3 amperes para baixo, certo? Beleza, parte 1 é essa, tá? Continuando aqui, eu calculo a mesma coisa, certo? Levando em conta que só a fonte de corrente estaria ali, ok? Então o que eu vou ter? Eu vou ter o mesmo circuito, só que dessa vez eu elimino a fonte de tensão. Então, como é que eu elimino? Substituindo por um curto
circuito. Então eu tenho isso aqui, né? Aqui vai ter os terminaizinhos. Aí eu vou ter o que? Eu vou ter 4 ohms aqui. Desenhar de novo. 4 ohms aqui. 4 ohms aqui, certo? E uma fonte de corrente de 5 amperes aqui, ok? Bom, o que vai acontecer? Essa fonte de corrente aqui, ela vai injetar aqui, vai se dividir corrente para cá e corrente para cá, tá? Como é que eu posso calcular isso? Né? Calcular isso por divisor de corrente. Ou uma forma mais fácil de calcular isso, eu não quero sem calcular, o que eu sei? Uma fonte de corrente, tá? Uma corrente está chegando aqui e ela tem duas opções de caminhos para aí. Um resistor de 4 ohms e um resistor de 4 ohms. Como os resistores são iguais, obviamente a corrente ela vai se dividir exatamente na metade. Logo, I2 linha a linha, que é a segunda parcial, é igual a 2,5 amperes para baixo, tá? Não estou convencido disso, tá? Eu acho que não vai ir um para cada lado. Posso calcular, ou seja, por divisor de corrente. Divisor de corrente diz o quê? É a corrente X, ou seja, I2, é igual à corrente que é dividida, que é 5, vezes a resistência equivalente onde ocorre a divisão, ou seja, o 4 em paralelo com 4, que é 2, dividido pela resistência que eu quero saber a corrente, no caso é 4 ohms, ou seja, 2,5 também, certo? Então não muda, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu vou descer um pouquinho aqui para baixo. Eu tenho o seguinte, eu quero saber I2, aqui, I2, eu tenho uma parcela que depende de E e uma parcela que depende de I. A parcela que depende de E deu 3 amperes para baixo. A parcela que depende de I deu 2,5 para baixo. Logo, I2 vale 5,5 amperes para baixo. Se 2 vale 5,5, eu posso calcular V2. V2 vai ser igual a I2 vezes R2, certo? Ou seja, 2,5, opa, desculpa, 2,5 não, 5,5, né, vezes a resistência do 2, que é 4, logo, logo, V2 vale 22 volts. Aí, retornando lá para a parte inicial, o que eu defini? Que ETH seria igual a tensão em R2. Então, ETH vai ser igual a 22 volts, certo? É isso. Então, o que eu tenho recordando aqui, que eu tenho no circuito desse tipo aqui, eu tenho duas fontes para resolver, certo? E aí, como eu quero saber, como eu defini que a corrente que passa, que vai ser a corrente terminal igual a R2, e como nesse exercício aqui as duas fontes injetam corrente R2, o jeito mais simples de fazer é por superposição, ou seja, eu tenho que levar em conta a contribuição de corrente de cada uma das fontes, certo? É simples, não é nada complicado, eu só tenho que saber que método usar e que ferramenta usar. Então, com isso a gente encerra essa série de exercícios Thevenin. Espero com a explicação inicial, que o link vai estar na descrição ali embaixo, com os outros dois exercícios, vocês consigam reduzir todas as dúvidas em relação a esse método, que é simples, mas é muito utilizado e que normalmente causa uma série de erros, principalmente na hora de calcular a tensão de Thevenin. Ok? Então é isso, bons estudos e até logo.